Salve, salve, mineradores! Bem-vindos a mais um episódio do Mining the Future. Hoje a gente vai ter um tema muito legal, um tema que, aliás, está precisando ser comentado, que é sobre a mineração de Bitcoin, impacto dela no meio ambiente, mas a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. A gente vai fazer de uma forma contextualizando, contando a história, como ela evoluiu, como que foi a percepção dos players em relação à utilização de energia para esse setor que hoje já está praticamente 100% profissionalizado, e criar e acabar com os mitos que rodam aí na internet sobre o impacto da mineração de Bitcoin e a transição dela nas fontes energéticas que ela usa. Para o episódio de hoje a gente tem o Ray, já conhecido de muita gente, mas vou pedir para você, Ray, se apresentar um pouco para quem não te conhece ainda, né? Muito conhecido na bolha bitcoinheira, principalmente. Para a gente dar início aqui ao nosso episódio, ouvir as opiniões dele, ele contar essas histórias da mineração de Bitcoin. Obrigado, Roberto. Obrigado, Leta. Valeu, pessoal, que chama aqui no podcast. Meu nome é Ray Nasser, estou trabalhando com mineração de Bitcoin há quase uma década, né? Vamos dizer aí 9 anos. Mirei em vários países diferentes do mundo, várias operações diferentes. O meu background é do mercado financeiro, tenho 25 anos de mercado financeiro. E mais recentemente estou focando na transição energética e como monetizar a energia usando o poder de processamento. A mineração de Bitcoin é puramente o poder de processamento. Muito mais recentemente a gente tem focado nisso porque é o que o mundo precisa, tá? Especialmente o mundo energético. A indústria da energia passa por altos e baixos e Bitcoin chegou aqui para normalizar e regular o grid. Boa, perfeito, Ray. Como o Roberto falou, a gente vai começar esse podcast fazendo uma contextualização. Então, tendo isso em mente, vamos começar bem do começo mesmo. Queria te pedir para dar uma breve contextualizada na história do Bitcoin, assim, como ele surge, qual é a sua importância para a economia digital como um todo? A importância do Bitcoin como um todo para a economia digital? Então, o Bitcoin, obviamente, foi a primeira criptomoeda, né? Não gosto desse termo, mas Bitcoin foi Bitcoin. Ele aconteceu em 2009, né? Até a gente ter realmente outras criptomoedas, até o surgimento de Ethereum em 2015, o Bitcoin reinou absoluto, né? Só que não era ainda muito conhecido, né? Na época era muito conhecido em muito bolhas de alguns programadores, alguns cypherpunks, alguns nerds. Daí começou a se popularizar um pouquinho mais em 2015 e deu aquele primeiro boom dele em 2017. Antigamente, quando surgiu o Bitcoin, você conseguia minerar ele no teu computador. Você ligava o computador, doava poder de processamento para a rede, né? Não precisava de muito processamento, porque não tinha muita transação, né? Tinha blocos sem transação. E você ganhava, só por doar um pouquinho de processamento do teu bloco para a rede de Bitcoin, você ganhava 50 Bitcoins em 10 minutos, né? Hoje em dia é uma coisa inimaginável, né? Mas foi a primeira criptomoeda, ela juntou, Bitcoin finalmente juntou anos e anos de discussões, tá? Teóricas, até algumas coisas práticas, e juntou várias tecnologias para criar uma coisa diferente. Então, Bitcoin é Proof of Work, Bitcoin é Peer-to-Peer, Bitcoin é criptografia elite, né? Encriptada, né? Um sistema de encriptação muito, muito melhor, né? E blockchain. São essas 4 tecnologias: criptografia, blockchain, peer-to-peer, por favor. Você junta todos esses conceitos, vários desses conceitos já são falados e pesquisados desde os anos 70, tá? Você junta todos esses conceitos, você cria Bitcoin pela primeira vez, tá? E é uma coisa que ficou em pé com a modernização da criptografia elíptica, né, que para mim foi o grande ponto aqui, e começou a ficar em pé, e obviamente introduzido com um sistema de mineração, que é um sistema de incentivos completamente descentralizado, é a única coisa completamente, realmente descentralizada do mundo até hoje. E, por exemplo, foi aí que nasceu a Arthur, né? Foi aí que nasceu nossa empresa, né? Buscando os incentivos descentralizados, senão a gente nunca poderia nascer. Imagina você ter que pedir permissão para alguém para poder minerar, né? Por exemplo, inteligência artificial, né? Assim você precisa pedir permissão, você precisa pedir um contrato para poder dar poder de processamento. Aqui Bitcoin não, ele já surgiu
falando, olha, me doa teu poder de processamento que eu vou te dando bitcoins. E também, obviamente, com peer-to-peer, um sistema de transferência muito bom entre duas pessoas que não precisa de regulamentação, não precisa, né, de nenhuma outra regra, as regras não mudam, as regras são pré-definidas. Então, foi uma coisa muito legal para quem realmente entendeu o Bitcoin lá no fim, lá no começo, quer dizer, foi uma coisa muito boa. Infelizmente, muita gente hoje ainda não entende Bitcoin, ou não quer entender Bitcoin, só quer saber quanto dinheiro vão ganhar, ou se vai subir, ou se vai multiplicar. Não pega um tempo para entender. Mas quem entendeu lá de trás, você vai, putz, isso aqui é uma revolução. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? E hoje aqui a gente vai falar, obviamente, do mercado de mineração de Bitcoin, de como as pessoas faziam para ter esses Bitcoins e verificar as transações no sistema, que é uma coisa muito, muito legal. Boa, você já fez o gancho para a próxima pergunta, que é justamente o que é essa tal mineração de Bitcoin e como ela funciona. Porque, assim, quando a gente ouve mineração, a gente associa uma coisa física, né? Tipo a mineração de ouro, a mineração de ferro. Então, por que o termo mineração para um ativo digital como o Bitcoin? Como funciona essa mineração? Como funciona? Então, qualquer ativo, né, que você vai transferir para alguém, né, eletronicamente, principalmente eletronicamente, você vai precisar de alguém para verificar essa transação. Então, eu vou mandar um Pix para você, vai passar pelo Banco Central, vai passar para o sistema deles, vão verificar. Né, eu mandar um TED, eu posso, se tiver algum problema, você tem um verificador, você tem um arbitrador. Então, fala assim, olha, eu quero enviar Bitcoin para alguém. Precisa de um sistema, precisa de alguém, precisa de alguma coisa para verificar que eu tenho esses Bitcoins para poder enviar para essa pessoa. E depois que eu envio esses Bitcoins para essa pessoa, esses Bitcoins têm que sair da minha carteira. Não pode permanecer na minha carteira. É uma coisa parece uma coisa muito boba, né? Mas é um sistema que você garante que você não vai ter double spending, ou seja, um gasto duplo. Você precisa de verificação. Então, os mineradores, eles são verificadores das transações, basicamente, tá? Você entra, você vê, você usa poder de processamento, tá? Para entrar e para verificar os blocos que as pessoas têm os bitcoins para mandar, as outras pessoas receberam, e todos os blocos da história são verificados, tá? Então, mineração funciona assim. 10 minutos de transações na rede do Bitcoin são comprimidos num bloco, tá? A gente chama isso do bloco. Uma cadeia de blocos, bloco depois de bloco, é blockchain, é daí que vem o nome blockchain. Então, basicamente, você tem 10 minutos de transação. A gente está falando aqui faz quase 10 minutos, Bitcoin foi transacionado. Eles fecham num bloco. A rede publica o bloco. Os mineradores pegam o bloco, eles precisam decriptografar o bloco. Ou seja, que nem se fosse uma senha, eu preciso adivinhar a senha desse bloco, eu preciso doar poder de processamento. E quem adivinhar a senha desse bloco tem o direito de verificar as transações lá dentro e pegar o Bitcoin para ele. Agora, a coisa legal é que depois que eu verifico as transações, eu preciso pedir para os meus concorrentes reverificarem a minha verificação. Eles precisam aprovar a minha verificação, tá? Ou seja, eles têm interesses completamente contrários. Mas se eles não aprovarem, o negócio não anda. Então, só existe uma conta matemática, só existe uma possibilidade de todo mundo verificar o bloco de transação, tá? E é aí que você sai de um jeito muito maior, você não precisa confiar em ninguém, tá? Não é uma unidade centralizada, uma unidade centralizada que você precisa confiar. Então, são vários concorrentes, um verificando a transação do outro, tá? E assim dá a mineração de Bitcoin. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista, por exemplo, do investidor, tá? Você está doando o poder de processamento para a rede e a rede está te pagando. Na verdade, você está verificando transações dos blocos, tá? E a rede emite bitcoins novos para pagar os verificadores de transação. Perfeito. Daí, o tema do podcast de hoje, provavelmente todo mundo que ouve falar da mineração de Bitcoin é qual? É energia. Então, queria também que inicialmente você explicasse qual é a conexão da energia com esse processo de mineração de Bitcoin. Tá, e olha só, isso é uma coisa que aconteceu, né? Que os mineradores... Não é uma coisa que dá para você prever quando surgiu a mineração de Bitcoin. Quando surgiu, a mineração era minerada em PC, né? Eu não sei se pensou que ia ter um mercado tão grande, tão competitivo de mineração do Bitcoin no futuro. Por quê? Hoje, como se faz mineração de Bitcoin hoje, em 2023, a gente usa máquinas que a gente abrevia de ASIC. São máquinas para
para um intuito muito específico. Elas são construídas, são feitas para um intuito muito específico, que é minerar Bitcoin. Então, essas máquinas é puro processamento, não tem armazenamento, é que nem um computador só com 75 chips. Muito processamento, muito, tá? Faz muito barulho, é muito rápido, por quê? Para competir com os outros. A gente quer minerar mais transações de Bitcoin. Mais transações mineradas de Bitcoin, mais dinheiro a gente vai ganhar. Mais Bitcoin a gente vai ganhar. Então, você bota uma máquina de poder de processamento muito alto, ela suga energia, ela pega muita energia. Tá? É ridículo o quanto energia uma maquininha, assim, uma maquininha desse tamanho, pega mais energia que a tua geladeira durante um mês, por exemplo. É muita energia. Tá? Eles pegam para processar Bitcoin, porque é para decriptografar o bloco. Tá? Então, mineração de Bitcoin é extremamente intensivo em energia. E energia é o maior custo dos mineradores de Bitcoin. Então, para você ter operação eficiente, você precisa pegar energia barata. Pode falar. Não, maravilha. Então eu queria entender, assim, passamos então que hoje a gente tem as máquinas, as ASICs, para processamento. Mas como que foi o começo disso? Porque no começo, quando a mineração de Bitcoin estava incipiente, 50 mil Bitcoins, né? 50 Bitcoins de remuneração, como isso não era tão ligado ao consumo energético, não era uma preocupação tão grande. Então vamos voltar para o começo. Como que foi o começo da mineração de Bitcoin, que não era tão associado com consumo energético, até mesmo associado com uma brincadeira? Como que eram as fontes de energia, né? Era possível saber elas quando o cara minerava em casa, coisa assim? Ótima pergunta. Inclusive, eu estou procurando aqui, eu já fiz uma apresentação detalhada sobre isso. Um dia, não sei se eu vou achar aqui, mas basicamente assim. Começou no PC. Você minerava no computador, você conseguia. Hoje em dia você pode minerar Bitcoin no seu computador, só que você não vai ganhar nada. Então, antigamente, pegava um bloco inteiro. Tá? E o PC pega muita energia. Depois falou, olha, a gente precisa de mais poder de processamento para minerar mais blocos, né? Estamos vendo que o Bitcoin está começando a ter um valor, tá? Então esses Bitcoins adquiridos tinham valor. E as pessoas começaram a falar, olha, eu vou ter um projetinho aqui que eu vou, na minha garagem, eu vou botar vários computadores para minerar Bitcoin. Qual que é o próximo passo de você dar mais poder de processamento do que um computador? Qual é a parte do computador, hoje em dia, que tem, provavelmente, um dos maiores poderes de processamento? É a placa de vídeo. Então, eles começaram a montar placas de vídeo, tá? GPUs, como são chamadas, tá? Para minerar Bitcoin. Então, foi de um PC, foi para uma placa de vídeo, foi para uma GPU. Dessas GPUs, eles faziam o que chamava, acho que, de line arrays. Então, eles tinham várias GPUs, uma do lado da outra, conectada, já minerando o Bitcoin, em várias garagens. Você vê fotos antigas, tá? Que funcionava assim, a mineração. E aí eles perceberam que começou a ser um negócio lucrativo, tá? Um negócio bem lucrativo. Então, eis que em 2014 foi desenvolvido o primeiro ASIC, que é essa máquina específica só de processamento, que tem um poder de processamento muito mais forte do que uma GPU, do que uma placa de vídeo. Poder de processamento muito mais forte, muito mais eficiente. Tá? Então, com o seu dinheiro, você pega mais processamento e descobriram que se você colocava isso na rede de Bitcoin, processava muito mais rápido, ganhava todos os blocos. Obviamente, esse novo tipo de poder de processamento começou a ocupar muito ali, tá? Então, obviamente, né, eu tenho 10 GPUs aqui, eu vou colocar um ASIC, ele é equivalente a 100 GPUs. 100 GPUs iam ocupar muita energia. Então, um ASIC já ia ocupar mais energia aí, entendeu? E os ASICs foram mais rápido, ocupando cada vez mais energia. Hoje em dia, tá, os ASICs, em vez de ficarem mais rápidos, eles ficam mais eficientes. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam fazer o ASIC ocupar menos energia pelo mesmo poder de processamento de Bitcoin. Mas é assim que se deu. Só que assim que saiu esses ASICs, em 2014, foi inventado, tá? Mas em 2016, teve a primeira grande revolução, que foi o S9, tá? Da Bitmain. A Bitmain é uma empresa que faz máquinas de processamento para mineração de Bitcoin. O S9 ele era 3,5 vezes mais rápido que o S7, o antecedente, que é um pulo muito grande, muito mais eficiente. Então, o que aconteceu? É muito interessante. Formaram-se empresas de mineração, empresas grandes de mineração. E essas empresas eram formadas por executivos do mundo financeiro, que tinham acesso a investimento, que tinham acesso a dinheiro,
começaram a pegar dinheiro de bancos, começaram a pegar dinheiro de fundos, e construíram operações enormes, em galpões enormes de mineração, tudo na China, né? Ainda nessa época, a maioria na China, tinha alguma coisa nos Estados Unidos, mas a maioria na China, tá? Galpões enormes, cheios dessas ASICs. E teve uma outra revolução ainda, né? Que foi em 2017, 2018, no qual as empresas começaram a abrir capital, as empresas de mineração começaram a abrir capital na bolsa. Isso mudou muito a capacidade de mineração dessas empresas. Então, abrindo capital, eles conseguiram investir 150, 200 milhões de dólares na hora em máquinas ASICs de mineração. Aí você já tinha esse outro problema. Putz, quanta energia! Isso pode destruir o grid energético de uma cidade. É muita energia. Né? E, ao mesmo tempo, em 2018, o que está acontecendo? O Bitcoin foi de 20 mil para 3 mil, muito baixo. E o hash rate, que é o poder de processamento total na rede, a concorrência, só estava subindo. Tinha muita gente entrando no mercado, que nem os filhos da mãe estavam entrando no mercado. Aí teve um êxodo da China, né? Antes de ter o êxodo forçado, antes da China proibir, teve um êxodo mundo afora, tá? Uma diáspora, vamos dizer, mundo afora, procurando energia mais barata, procurando soluções para ter energia mais barata, não mais conseguir minerar com energético no grid de uma cidade. Você não pode pegar energia que eles vão vender para a cidade vai pagar muito mais caro nessa energia, né? Você não vai conseguir concorrer, ficou muito mais concorrido o Bitcoin, depois essas empresas surgiram. Então, se a gente transicionou para procurar fontes de energia muito mais baratas, né? É isso. Então, você estava falando aqui que por volta de 2018 as mineradoras elas abriram capital e houve um boom, né, do mercado de mineração, isso com o preço do Bitcoin em queda. Foi mais ou menos, e como foi, se foi assim, como foi que começaram as críticas ao uso das fontes de energia do Bitcoin, né? Porque aí, com a profissionalização, vem um consumo de energia massivo, vai busca atrás de fonte de energia. E aí tem aquelas famosas críticas e começam os mitos. Então aí o Bitcoin usa muita energia, mais que a Argentina. Bitcoin usa só fonte de energia poluente porque é barata e por aí vai. Foi aí que começam essas críticas? Tem várias narrativas em uma só, né? Número um, que você tem a narrativa que, bom, tudo bem, Bitcoin usa energia suja. Parte do Bitcoin é energia suja, especialmente os que foram para o Cazaquistão depois que a China proibiu. Mas parte pequena, a maioria da mineração de Bitcoin, a grande maioria da mineração de Bitcoin são fontes renováveis. Porque o minerador está aí? Não, o minerador não está nem aí, o minerador quer ganhar dinheiro. Mas fontes renováveis são as mais baratas. Tá? Então, hidrelétrica, termoelétrica, flare gas. Daí você tem uma outra narrativa, que isso não necessariamente está associada com a mineração do Bitcoin. Não estava. Que usar energia é uma coisa ruim. Você produzir energia, você usar energia é uma coisa ruim. Por que seria usar energia é uma coisa ruim? Porque você já está assumindo, essa narrativa já está assumindo que toda energia é energia ruim, energia poluente, energia que faz mal para o meio ambiente. Mas não é verdade. Você destravar energia, principalmente energia limpa, é a melhor coisa. Destravamento do potencial humano. Você está criando empregos, gerando emprego, você está ganhando dinheiro, você está aumentando o PIB do seu país. É muito bom você gerar energia, né? Então, os mineradores de Bitcoin eles vão procurar fontes alternativas de energia. Fontes mais baratas e fontes mais limpas. Muito mais fácil do que você construir uma queimadora de carvão. Muito mais fácil você pegar uma pequena PCH, uma CGH, uma hidrelétrica pequena. Né? Muito mais fácil você pegar o gás, metano, que sai do solo e transformar ele em energia limpa para minerar Bitcoin. E de onde surgiram essas críticas? Então, como que elas começaram, essas críticas às fontes de energia que a mineração de Bitcoin usava no começo dessa profissionalização, né? Você tem a mídia, né, que precisa de material polêmico, né? Então, material polêmico é o que mais vende, é o que mais é clicado, né? Então, se começou essa polêmica, né, até a gente já viu, assim, até o Greenpeace faz parte dessa polêmica, porque ele dá acessos, ele dá likes, ele dá links, mas se você realmente pesquisar, os melhores pesquisadores que vão no campo, que fazem, né, que pouca gente tem interesse em pesquisador, muita gente tem interesse em manchete, em ler manchete, isso que dá bastante dinheiro e dá dinheiro rápido. Então, por exemplo, teve até um estudo agora, que a gente estava falando, né, essa semana passada, da MIT. Eu postei no meu Twitter o estudo da MIT, que mineração de Bitcoin pode ser
a resposta para a mudança climática, né? Por quê? Porque está melhorando o mundo, não está piorando o mundo. Então, essas narrativas, da onde surgem? Acho que surgem mais do mundo progressista que quer tributar, que busca tributar, né? Empresas, países buscam tributar seus cidadãos, basicamente falando tudo que você faz é ruim e você precisa pagar mais imposto. Agora, a mineração de Bitcoin é uma coisa completamente independente. Né? Independente, você não precisa de permissão de ninguém para minerar Bitcoin. Eu vou direcionar meu computador para a blockchain e vou minerar. E isso gera muita gente nervosa também. Você ganhando dinheiro de um jeito independente, gera muita gente que vai querer entrar e tributar. Então, eles precisam criar essas narrativas para poderem tirar uma casquinha. E como que os mineradores eles se posicionaram, né, com relação a essas críticas? Até antes, de fato, tinha bastante uso de energia não renovável, fontes até mais poluentes, mas como que os mineradores se posicionaram em relação a essas críticas e como se gerou uma mudança de paradigma para hoje a gente ser uma indústria que usa a maior parte de fonte renovável? Onde veio aquele start que fez todas essas instituições que começaram a se profissionalizar na área a trocar a fonte de energia, hoje o Bitcoin ser majoritariamente fonte não renovável? Fonte renovável. Fonte renovável, desculpa, falei errado. Não, beleza. E ótima pergunta, mas a fonte veio do dinheiro, não veio das narrativas. As narrativas tiveram zero efeito dos mineradores. Tá? Tipo exigências ESG para captar fundos, coisas assim? Exato, mas as exigências ESG não captam fundos, na verdade. Os fundos ESG estão todos em baixa, como você pode ver. Assim que dá um estressezinho pequeno na economia, toda a narrativa ESG vai água abaixo. Por mais que os mineradores são ESG, né? E são inventadas outras narrativas, né? Então, o mercado de mineração do Bitcoin não mudou por causa de narrativa. Mudou porque as fontes renováveis são as mais baratas. Então, isso é um fato. E com fatos, não tem narrativa que dê um fato. Um fato, você discute. Uma narrativa, que é? Uma narrativa, ela tenta tornar alguma coisa verdade que não é verdade através da repetição. Então, é repetido tantas vezes que as pessoas acham que é verdade. Mas o fato é, né? E eu, como empresário no ramo de mineração, te falo, a gente busca energia renovável porque é muito mais barato. Tá? Então, a gente está unindo aqui o útil ao agradável. Isso é o ESG verdadeiro. Essa é a mudança que precisa acontecer no mundo verdadeiro. Não pode acontecer mudança por causa de em rede social. As mudanças têm que acontecer com incentivos. Então, se você tem incentivo para criar empregos e, ao mesmo tempo, você está ajudando a mudança climática, esse é o caminho que precisamos traçar. Tá? Não é caminho de tributação por governos, não é caminho de pagar novas taxas, não. É o caminho com incentivos. Tá? O caminho é você gerar alguma coisa, você criar alguma coisa de verdade. E é isso que a mineração do Bitcoin faz. O mundo afora está se tornando mais e mais evidente. Tá? Até que as narrativas estão caindo. As narrativas contra isso estão caindo um por um. Você está tendo estudos mais sérios agora, né? Esses estudos mais sérios não são publicados na grande mídia, tá? Na mídia geral, porque realmente não dão dinheiro. Mas são estudos mais sérios que estão vendo realmente que os mineradores de Bitcoin não fazem parte do problema, são parte da solução, inclusive, que é uma coisa completamente inesperada. Perfeito, Ray. Deixa eu te perguntar, então, dito tudo isso, atualmente, qual é a composição da matriz energética da mineração de Bitcoin? A gente tem dados confiáveis? A gente tem vários estudos, tá? Com dados mais e mais confiáveis. A gente não sabe com certeza todo mundo. A gente sabe quanto poder de processamento tem. São os dados que estão em blockchain, tá? Agora, você vê que as maiores empresas, tá? Todas as listadas publicamente, todos os maiores centros de mineração usam energia renovável. Outro grande polo de mineração, que é a China, né? Mesmo que está proibido, lá tem muita mineração, lá são pequenas hidrelétricas, que é o maior potencial hidrelétrico do mundo. A Rússia está crescendo bastante, mas aí a Rússia mais é gás natural, tá? Que eles usam gás natural, está crescendo a mineração por razões óbvias, né? Está em guerra, não consegue vender energia, a mineração de Bitcoin é uma solução, tá? Então, a gente sabe onde estão minerando. Tá? O blockchain fala para a gente exatamente aonde que está vindo a mineração, da onde estão vindo os blocos, tá? Aonde está vindo o grande poder de processamento. Agora, são estudos que vão ser feitos de pegar esse onde, ir lá no local e falar o que esse local está fazendo,
né? Esse aqui é uma planta de que tipo de energia estão pegando. Tá? Isso que resta saber. E qual é a sua leitura para o futuro, assim, tipo, esse aumento de uso de energia sustentável é uma tendência mesmo? É fogo de palha? Como você enxerga o cenário daqui para frente? Então, teve um pivot muito grande aqui, né? A visão para o futuro é exatamente o que a gente está fazendo aqui na Ortho Mine, tá? Que é ser uma solução para a indústria energética. Então, a indústria energética está submonetizando o que não está monetizando, tá? A energia aqui no Brasil paga para as empresas R$ 69,00 o megawatt, que é muito baixo. A mineração de Bitcoin são R$ 750,00 o megawatt, 11 vezes mais. Então, a mineração de Bitcoin vai virar uma solução para a indústria energética, não só uma solução focada em si mesma. Tá? Isso que é o futuro. O futuro, as grandes empresas de energia já estão, isso já é o presente, né? Mas no futuro mais ainda, as grandes empresas de energia vão ser as maiores mineradoras, tá? Porque faz todo sentido. Qualquer parte de energia que você não consegue monetizar, ou você submonetiza, coloca para minerar Bitcoin. O custo de oportunidade é claro, ele é previsível, né? E essa é a direção, tá? Para balancear grids elétricos e monetizar a energia, essa é a direção que esse mercado e o mercado de energia estão indo juntos, tá? Então, está se juntando esses dois mercados, tá? E um mercado vai começar a definir o outro, mais e mais, cada vez mais. A gente já tem exemplos disso acontecendo, né? Tanto óleo e gás quanto redes elétricas. Você podia explicar um pouco mais eles? Temos exemplos nas maiores empresas de energia do mundo minerando Bitcoin. Shell, ConocoPhillips, TEPCO, Duke. Você tem vários exemplos na calma, tá? Vocês têm exemplos das maiores. Por quê? Porque melhora o TIR, melhora o retorno, tá? Melhora a taxa de interna de retorno destas empresas, tá? Então, exemplos que você pediu aqui. Gás. Gás sai do chão. Gás natural, gás metano, qualquer gás que sai, você consegue transformar ele em energia. Você coloca um transformador, você transforma ele em energia limpa. Só que por que não fazem isso hoje? Porque o gás, tá? O lugar onde o gás sai é lugar de mineração de petróleo, de drill de petróleo, de produtos naturais, né, minerais. E são muito longe, são lugares remotos. Então, por que o mundo não usa essa energia? Porque para você fazer uma transmissão de energia do lugar remoto para o centro urbano, você já perde muita energia. Então, não fica eficientemente em termos de dinheiro. Mas a mineração de Bitcoin consegue ir até o lugar remoto e colocar um container lá de mineração e pronto, um abraço. Então por isso que está resolvendo, né? Então, todo gás que sai, ele transforma em energia, mas a energia precisa ser consumida lá perto. E a mineração de Bitcoin consegue fazer isso, consegue consumir energia lá perto. Hidrelétrica, mesma coisa. Você tem, eu tenho uma cachoeira lá, sei lá, no meio da Chapada Diamantina. Uma cachoeira no meio da Chapada Diamantina. Mas eu botei uma hidrelétrica lá, mas eu não consigo vender energia porque está tudo muito longe. Traz um monte de energia de Bitcoin para lá, né? Contexto de mineração de Bitcoin, isso que a gente faz para lá, e já monetiza a tua energia. Então, todas as fontes remotas, você pode, hoje em dia, produzir energia remotamente que você vai conseguir monetizar. É isso que mudou. Isso que é uma grande transição. Perfeito. E a gente sempre que tem essa conversa, é interessante que a gente foca muito no Bitcoin, né? A gente fala do Bitcoin, do uso de energia do Bitcoin, e isso significa que a gente nunca contextualiza com as outras indústrias. Tipo, então falar que no Bitcoin, sei lá, cerca de metade da rede já está usando energia sustentável, o pessoal responde, tá, por que não a rede inteira? Só que isso é não colocar dentro do contexto. Então, queria perguntar para você, dentro do contexto de outras indústrias, como a mineração do Bitcoin se compara? As outras indústrias usam mais energia sustentável, usam menos? Eu vou fazer um parêntese na tua pergunta, que eu achei legal, tirando o contexto, a rede inteira. A rede não age como uma. A rede não é uma rede, mas a rede é independente. Os participantes da rede são caras independentes. São milhões de caras no mundo inteiro, cada um diferente, com opiniões diferentes. Como você vai juntar todo mundo? Não vai. Entendeu? Realmente, esse é o parênteses que eu queria fazer. Mas isso é justíssimo, né? Oi? Não, só falar que isso é justíssimo, né? De fato, a gente sempre fala como se fosse um grande player que está minerando Bitcoin. A gente minera usando
energia ociosa, ajudando essa tese inteira de monetizar a energia que está sobrando, e outras pessoas fazem de outro jeito, né? Tem uma rede empresas... heterogênea. Isso é o significado de descentralização, né? Porque a rede não se importa se é o Pablo Escobar dando poder de processamento para ela ou se é a Madre Teresa. Não faz diferença. Não faz diferença. Você dá processamento, a rede vai te pagar. A rede não está nem aí. Bitcoin doesn't care. É descentralizado. Ah, por que não aí? Não é uma coisa controlável. E isso deixa muita gente puta da vida, Léo. Não dá para você controlar, nem que você queira. Não dá. Esquece. Nem se o Satoshi, nem se o cara sair e falar, olha, eu sou o Satoshi Nakamoto, né? E não mentir, né? Fizeram. Sim. O cara realmente é o Satoshi Nakamoto. O cara falou, como o Satoshi, eu vou pedir para vocês, mineradores, fazerem isso aqui. Os mineradores vão falar, meu, abraço, você nem sei quem isso é. Eu tô nem aí se você é o Satoshi, não. Você criou uma coisa que você não consegue mais controlar, acabou. Não tem. Falam meio como se fosse o mercado, né? Que nem quando falam, o mercado tem que fazer. O mercado é um monte de gente, não tem como você controlar. O mercado é todo mundo. É eu, é você, é toda a inteligência e toda a ignorância somada junto. Todo mundo, não tem. Entendeu? Aí, outra indústria, a indústria de petróleo. A indústria de petróleo tem a OPEC controla, né, da indústria de petróleo. A indústria do mercado financeiro. Quantos Bloombergs, terminais, computadores, bancos, prédios você tem no mercado financeiro? Né? Para você fazer um PIX, né? Para você ter o sistema do PIX, o sistema do TED, do DOC, quanta energia, quantos prédios de energia inteiros, quantas cidades inteiras estão usando tanta energia para fazer isso? Muito mais que a rede. Não que seja uma coisa ruim, de novo, a energia não é uma coisa ruim, mas o pessoal que faz narrativa que energia é coisa ruim, as outras indústrias usam muito mais energia. A indústria de aço, a indústria de alumínio, qualquer indústria de qualquer ferro, usa muito. Indústria de cobalto. Para você fazer um carro elétrico, você polui muito mais para você fazer o carro elétrico do que você faz um carro elétrico. Tudo que você vai minerar, tirar do chão, entendeu? Então, muito importante a gente separar o que é narrativa, o que é fato, o que é estudo. E foi provado, time and time again, que a rede de mineração de Bitcoin, a indústria de mineração de Bitcoin, não atrapalha o planeta. Ela ajuda o planeta. Então, eu queria fazer uma outra pergunta, Ray, aproveitando que o Caio entrou na questão de comparação com outras indústrias, eu ouço bastante, tipo, a mineração de Bitcoin, os mineradores de Bitcoin, a hash rate do Bitcoin, tudo é só sobre o Bitcoin, como se outras indústrias criptos também não tivessem mineração, também não consumissem, tudo bem, menos energia, proof of stake, etc., mas a quantidade de moedas hoje que você tem somadas, nunca vejo críticas a essa indústria à parte do Bitcoin, que não é também da indústria tradicional, do mundo tradicional, que você diz que necessita hoje para a existência, mas nunca vejo uma crítica a Ethereum, Cardano, outras Litecoin, que também é Proof of Work, outras moedas que têm donos, vamos dizer assim, né, que já são até valores mobiliários, de acordo com a SEC. Porque elas são controláveis. Os donos são controláveis. Os donos são tributáveis. Não são descentralizados. Então, por que eu vou criar crítica em que eu consigo controlar? Vou lá e proíbo, e controlo. Tá? Através da SEC, ou através de quem for. Entendeu? Eu tenho minha mão. Eu consigo colocar minha mão no cofre deles. Eu não consigo colocar minha mão no blockchain. Não, senhor. De Bitcoin. E não tem como ter outro Proof of Work. Proof of Work só funciona com incentivo maior. Você quer processamento maior? Dá mais incentivo. Impossível competir com o incentivo de Bitcoin hoje em dia, por isso que ninguém é Proof of Work. Tá? Isso número 1. Né? Mas é outra discussão. Número 2, a narrativa vai em cima de quem que eles não conseguem controlar. Né? Faz sentido. Né? E entrando nessa questão de narrativa, então, como você vê esses artigos mais recentes? Que nem você falou, saiu artigo do MIT comentando questão de que o Bitcoin, na verdade, é um vetor positivo para essa questão de poluente, de sustentabilidade energética. Você acha que isso faz algum efeito na narrativa deles? É tipo a narrativa começando a ser corroída? Ou eles realmente não se importam com a realidade e vão continuar forçando a narrativa, mesmo que ela seja tipo não aderente à realidade e seja comprovado por mais e mais artigos? Isso é definição de narrativa, né? Narrativa, ela é contra a realidade. Ela é para distorcer a realidade e ela sempre tem de base algum interesse, poder ou financeiro. Esse estudo do MIT é muito bom, mas você não vai ver esse estudo do MIT
publicado na revista Time, porque não interessa a revista. Dá isso, entendeu? E a pergunta que você tinha feito antes são duas coisas diferentes. Você tem mercado de mineração e você tem mercado de Bitcoin. A aceitação do Bitcoin e o mercado de mineração não tem nada a ver um com o outro, tá? Principalmente na minha opinião. Tem gente que acha que é ligado, eu acho que não é ligado. A mineração de Bitcoin sempre vai existir. Mercado para cima, mercado para baixo, mineração sempre vai existir. Então, você tem um mercado de mineração de Bitcoin e você tem um mercado de Bitcoin, preço do Bitcoin em si. Né, a aceitação do Bitcoin em si, quanta gente aceita, quantos estabelecimentos aceitam, enfim, né, países guardam como reserva, isso é Bitcoin. Mas o Bitcoin sendo limpo ou não, ele vai continuar sendo minerado. E o Bitcoin como um ativo financeiro é completamente diferente. Tá? Eu acho que uma coisa não afeta a outra muito, com uma exceção. Tem uma exceção, e é uma exceção que a gente está vendo, tá? Que as empresas de energia tem preconceito contra o Bitcoin, por isso que várias não entram ainda em mineração, tá? Então, essa é a exceção. Quando acabar esse preconceito, né, vis-à-vis o Bitcoin, e quando as empresas virem que elas conseguem lucrar muito mais minerando o Bitcoin do que vendendo energia a preço de banana, né, aí vão começar a molhar o pé. Tá? Mas parte do preconceito contra o Bitcoin são as outras criptomoedas que fazem, são as outras altcoins, shitcoins, scams, ponzis que fazem. Tudo que aconteceu de ruim, nada foi ligado ao Bitcoin. Sempre ligado a outras coisas, mas as pessoas, na falta de conhecimento, né, para não dizer ignorância, hoje em dia dizer ignorância porque vocês têm acesso à informação, então vão buscar. Né? Realmente, né, na própria ignorância, atribuem o preconceito ao próprio Bitcoin. Cara, eu acho que é muito legal o que você falou, porque muita gente não entende essa diferenciação, né? De fato, existe o Bitcoin ativo e existe a indústria por trás da sua mineração e da validação das transações. São coisas diferentes mesmo, são modelos, negócios, são pensamentos diferentes. Nesse sentido, essa questão de risco reputacional explica o porquê algumas das mineradoras começam a se falar muito mais sobre energia do que necessariamente Bitcoin e mineração, porque assim, me parece que isso faz sentido. Só que por outro lado, a gente está vendo o Bitcoin começar a ganhar essa validação social. Por exemplo, BlackRock começando a falar a favor. Tipo, seria impensável há 6 meses atrás ter uma entrevista do Larry Fink, CEO do BlackRock, falando bem do Bitcoin e falando mal de ESG ao mesmo tempo na mesma entrevista. Então, uma pergunta assim, você sente que essa questão reputacional do Bitcoin tá para mudar ou é um preconceito que já conseguiu ser criado mesmo? Primeiramente, o Larry Fink vai falar bem dos investimentos que ele já fez, dos investimentos que ele tem. Tá? Nada é à toa, principalmente com esse cara. Tá? Não é com nenhum Ray Dalio, que é mais um... já falou muito mal de no passado. Tá? Agora que a BlackRock está tentando o ETF, mudou completamente. Né? Então muda, é tudo interesse. Muda muito, é narrativa também, pode até ser narrativa positiva para o Bitcoin quando ele tem o interesse dele. Porque o mercado sistematicamente fez de tudo para tirar, está fazendo de tudo para tirar os incipientes da indústria de Bitcoin, tá? E de criptomoedas, querem tirar eles do jogo para entregar para Fidelity, Citadel, BlackRock, os que já estão grandes, que já têm mais poder de lobby, tá? Essa é uma explicação, não querendo sair muito do tema aqui, mas o mundo, ele se baseia em interesses, sempre vai se basear em interesses. Então, a única coisa que você pode ter certeza são os incentivos e os interesses atrás desses incentivos. Tá? Se você voltar para esse pensamento, tudo vai parecer muito mais simples. Mas aí me surge a questão, né? Se eles são muito inteligentes, eles têm um conhecimento extremo, sabem do que o Bitcoin é bom e eles ignoravam isso antes e criticavam para tentar construir uma narrativa e etc. Agora que eles têm um incentivo, vamos ganhar com taxa do ETF, vamos atrair, fazer o nosso ETF bombar e etc. Mas continuam sabendo que o Bitcoin não é controlável, que o Bitcoin não vai servi-los. Por que eles ainda... Então, como que eles enxergam isso saindo positivo, além do ETF? Porque vender o produto, eles conseguiriam vender de qualquer forma, né? Bitcoin vai servi-los. Vou discordar de você. Ele não é controlável, mas o que ele é? Ele é escasso. Então, ele sendo escasso, o volume é controlável. Vamos dizer, o volume emitido.
Então, o que tem no mercado, eles podem ir comprando o Bitcoin que tem no mercado e controlando o pouco de Bitcoin que tem, eles vão querer controlar, entendeu? Então, já vou aproveitar e emendar a segunda pergunta aqui que me veio à cabeça. Considerando hoje a gente está com o quê? 80% da oferta de Bitcoin líquida, sem excluir os do Satoshi, os que estão perdidos, e etc, e tal. Isso daria algo em torno de 2,4, 3 milhões de Bitcoins em circulação, certo? Se eu não estou enganado pelos números. Eu lembro de ter visto algum número assim. Como que eles vão controlar isso, considerando que eles têm 10% em circulação? Temos hoje, vamos dizer assim, que eles poderiam acessar dos Bitcoins. Eles vão ganhar muito dinheiro. 10% é bastante, tá? Eles sabem todos os truques de controlar ativos e manipular ativos, você pode ter certeza. Eles sabem fazer. E Bitcoin é um commodity, então eles usam todo o know-how de commodities que eles têm para o Bitcoin, além de ganhar taxas, de vender investimentos, né, para outras pessoas a partir do Bitcoin, né? Estão entrando mais tarde no jogo, mas estão entrando porque estão vendo dinheiro, você pode ter certeza, estão vendo dinheiro, estão vendo muito dinheiro, tá? Então, às vezes eles estão até vendo que o Bitcoin vai se valorizar 100 vezes do que ele está agora, tá? E se valorizar na mão deles, quanto mais, melhor. Perfeito. Não, é que eu pensei assim, temos uma oferta líquida tão grande, quando entrar dinheiro de BlackRock, onde é que eles vão arranjar essa liquidez? E até eles montarem a posição para os ETFs deles, que tem uma quantidade significativa de Bitcoin, eles vão ter que achar algum fornecedor que tenha capacidade para prover toda essa liquidez para eles. E aí, como que seria isso, né? Eu tenho lido e ouvi falar que os mineradores seriam os principais fornecedores dessas instituições, mas mesmo os mineradores não têm o estoque que eles provavelmente precisam. Tem um estoque de Michael Saylor, 200 mil bitcoins em custódia com eles para vender e a BlackRock montar uma posição de, sei lá, 20 bilhões, 30 bilhões. Eles vão pegar do mercado, obviamente, não tendo os mineradores, vão pegar no mercado, vai causar o preço a subir, mas você está assumindo também que só porque teve o ETF, que a demanda por esse ETF vai ser muito grande e vai subir. Já existem outros ETFs de Bitcoin Spot, tá? Só não nos Estados Unidos. E existem ETFs de Bitcoin futuro nos Estados Unidos. Né? Então, dá credibilidade, vai para o mercado financeiro? Dá credibilidade. Vai subir a demanda um pouco? Vai subir a demanda um pouco. Mas eu acho que não vai ser um estouro, assim, não vai ser uma compra, assim, exorbitante, assim. Mas o fato é que a gente tem halving a cada 4 anos e mais gente está querendo comprar. Então, o preço vai subir. É o que vai causar o preço a subir. É simples. Entendeu? Bitcoin sempre vai ter. Você sempre vai ter Bitcoin, só que a preços mais caros. Essa que é né? Esse é o jeito de pensar. Cada um vai comprar Bitcoin ao preço que merece, né? Cada um compra Bitcoin ao preço que merece. Maravilhoso. Eu vou ter que aprofundar um pouco essa pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho que eu ainda estou tentando entender. Porque, de fato, já existem outros ETFs fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem ETFs de futuro e já tem a MicroStrategy, que é um ETF. Se você pensar de um ponto de vista não fiduciário, você pensar, pô, a empresa... ou seja, se o investidor pode investir em equity, ele pode investir na MicroStrategy como se fosse um ETF. Mas aí a pergunta é, eu não tenho tanto conhecimento desse mercado institucional americano. Não existem vários fundos de pensão e outras coisas de investimento assim que, por mandato, não poderiam investir tanto em ações quanto em ETFs do exterior, quanto em coisas de futuro, e só podem entrar nessa demanda do Bitcoin quando tiver um ETF da BlackRock, por exemplo. Não. Não, da BlackRock não, um ETF, da BlackRock como exemplo, mas quando tiver um ETF spot. Eu entendi o que você está vendo, mas não funciona assim. Você tem fundos que não tem mandato para comprar Bitcoin, você tem fundos de pensão que compram, mas você tem o fundo ou ele é o ativo. Quando tiver esse ativo novo, não. Não, porque um ETF é um ETF de Bitcoin. Você tem ETF de Bitcoin. A diferença para os Bitcoiners é que esse ETF vai ser de spot, então não vai ser uma coisa que tem cash settlement, ou seja, quando você vende, quando ele vende, não é troca de dólares, né? Você está backed pelo Bitcoin, mesmo que ele possa ser cash settlement. Para você ter esse ETF, você tem que comprar Bitcoin. Em termos de regulamentação, não muda nada, porque você está comprando ETF.
no mandato dos Quem fundos garante não o muda ETF é nada. a BlackRock, não é o Bitcoin. Não está comprando Saquei. Bitcoin. É um ETF, você está comprando com o middleman. Então, você está comprando produtos garantidos para o middleman, atrelados ao preço do negócio. Uns têm um negócio como lastro, outros têm um contrato de futuros. Essa é a diferença. Saquei. Eu achei Do que ponto tinha de alguma vista questão de teórico. mandato. Do sentido, o alocador de recursos, para ele pode, podendo um, pode o outro. Ele ganha ou perde o mesmo dinheiro com um ou com o outro. E o risco é o mesmo, basicamente, porque tem a contraparte no meio, tem o risco da contraparte. Se a BlackRock, né, não vai acontecer, mas se a BlackRock, vamos dizer, eu vou emitir esse ETF aqui e resolve cair fora com os bitcoins, qual? Risco contraparte, entendeu? É a mesma coisa dele falar, olha, eu te garanto um cash settlement pela diferença do preço do Bitcoin no vencimento. Mesma coisa. Então, em termos regulatórios, não. Agora, o que mudaria no termo regulatório é o fundo de pensão podendo, né, tendo mandato para segurar Bitcoin, porque ele não precisa comprar o ETF, comprar Bitcoin direto. Mas isso eu imagino que é mais difícil, porque assim, eu imagino ele também tendo, sei lá... Existe. Isso já existe? Por um Bitcoin, sim. E aí, se ele quiser comprar petróleo ou milho, ele vai ter sacas de milho e barris de petróleo em custódia, ou ele faz isso só para o Bitcoin por ser um ativo de características diferentes? Só para o Bitcoin. E fundos soberanos, por exemplo, o Fundo Soberano da Noruega, ele tem a maior posição acionária em Apple, por exemplo, só que ele só tem via ETF. Eles não compram posições, até onde eu sei, específicas em mercado. Eles não fazem esse tipo de alocação. Nem para esses fundos soberanos, você acha que vai fazer diferença? Porque, por exemplo, a BlackRock é uma confiabilidade muito maior de guarda, né, de custódia, do que, não desmerecendo a VanEck, mas a VanEck, por exemplo, que é grande, ok, mas não é uma BlackRock da vida. Mas o volume desse ETF é minúsculo em relação ao tamanho da VanEck ou da BlackRock. Não muda nada. E o ETF de Bitcoin já existe. Então, o fundo da Noruega querendo comprar um ETF de Bitcoin, ele pode comprar outros que existem e são livremente transacionados no Chicago Board of Trade, entendeu? No SE, ele consegue comprar um derivativo, um futuro garantido, sabe? Contrapartes maiores. Não tem esse problema. Não tem esse problema. O legal seria se o fundo soberano pudesse segurar Bitcoin, custódia de Bitcoin, e comprar o Bitcoin. Isso seria legal. Isso seria uma mudança de paradigma. Esse ETF da BlackRock não muda nada em termos de regulamentação. E aproveitando que a gente está falando de custódia, de energia aqui, eu queria ouvir agora do seu lado a percepção sobre as empresas de energia com relação a elas segurarem os bitcoins que elas produzirem. Então, a gente já tem hoje, sei lá, Shell e ExxonMobil que iniciaram projetos para a mineração. Tem outras empresas de energia que fazem parceria com mineradoras para justamente minerar. No caso, a mineradora aí vai ser a responsável pela gestão, custódia de bitcoins. Como que você vê as empresas entrando nessa parte de gestão? Você acha que vai ter uma fusão, um princípio de fusão entre mineradoras e produtoras de energia para fazer a maximização disso? Sim, como eu falei antes, eu acho que as produtoras de energia vão ser as maiores mineradoras no futuro, que faz total sentido. Faz total sentido para elas. Eles têm acesso à energia mais barato, e enquanto o Bitcoin continuar dando incentivos, essa indústria só vai crescer, tá? Eu acho que é uma coisa que faz sentido. As empresas de energia estão aprendendo a investir agora em outras coisas. Agora, segurar Bitcoin para uma empresa de energia não faz sentido. Não faz sentido para empresas especularem com derivativos de outras coisas. A gente já viu vários exemplos aqui no Brasil, tá? De empresas que quase quebraram, porque os diretores estavam especulando com derivativos de outra coisa com o dinheiro da empresa. Tá? Então, o que interessa para a empresa de energia? A geração de valor que a mineração faz. O valor que a mineração gera, tá? Não é especular no preço de ativo X, porque aí você já está fugindo do teu core business. Você minerar Bitcoin, enquanto você produz energia, você não está fugindo do teu core business, porque você está rentabilizando o que você produz, você está vendendo, você produz energia, você está vendendo essa energia para os mineradores, tá? Para a rede. Tá? Então, isso não vai fugir do teu core business, isso ele liga. Agora, você ficar com o Bitcoin, no teu portfólio, não tem nada a ver
a indústria de energia. Beleza, maravilha. Agora a gente já está chegando aqui no final, até para encerrar, já tomamos 1 hora do seu tempo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não conseguiu cobrir assim nessa pauta, nas questões da fontes de energia, as transições, as mudanças de paradigma, a visão do mercado atual sobre a mineração e fontes de energia que ela usa? Tem alguma coisa que a gente não tenha conseguido cobrir e que você gostaria de falar, que você acha que foi importante para acrescentar? Eu acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que o que o futuro reserva para a gente são várias aplicações de mineração de Bitcoin, junto com a energia. Esse mercado vai fazer um merge cada vez mais ainda. Eu já vi 3 empresas, pelo menos, que estão fazendo aquecedores na Europa que mineram Bitcoin. Então, com o calor minerando Bitcoin, estão aquecendo casas, né? Mas estão fazendo aquecedores. Esse aquecedor te devolve certos centavos por mês e te barateia a conta de energia, de eletricidade. Tá? Que é muito, esse é só um exemplo que eu estou falando agora, mas eu acho que o mundo vai se direcionar para esse lado. Tá? Usar as aplicações que mineração de Bitcoin te dão, as aplicações energéticas, e o benefício das duas indústrias se juntando. Tá? Fica de olho aberto, você vai ver isso acontecer. Maravilha. Esse negócio do aquecedor eu acho bárbaro, essa união das coisas. Até isso foi uma coisa que eu aprendi com o Caio, né? Você tem o seu forno de pizza, seu forno de pizza minerar Bitcoin. Você tem um aquecedor na tua casa, teu aquecedor vai estar minerando Bitcoin. Eu até pensei em dar para o meu pai um desse. Ele é friorento, fica com milhões de cobertas com 40 graus. Vou comprar um desse e falar, pelo menos está fazendo dinheiro. Cashback, obrigado, cashback. Ray. Exatamente, é o cashback. Eu não tenho que falar. É exatamente um cashback. É exatamente um cashback. É bem legal. É bem legal. Bom, obrigado, Ray, pelo seu tempo, obrigado pela sua compartilhar seu conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes. Obrigado vocês também, nossos ouvintes. Eu queria pedir para vocês darem o like se vocês gostaram desse episódio, compartilharem ele com os outros para espalhar a palavra sobre a mineração de Bitcoin e, ao mesmo tempo, assistam os outros episódios. Vocês vão ver que também são super interessantes, todos trabalhando com o tema de mineração, tecnologia, nas mais diferentes áreas que envolvem o Bitcoin e a tecnologia. Obrigado, Ray. Obrigado, Caio. Obrigado, e até uma próxima. Sempre bem-vindo. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.